Fala, meu povo, começando mais um episódio do Verbo se fez corpo. E hoje a pergunta é direta, né? De onde vem o mal? E mais, por que o ser humano, criado à imagem de Deus, escolhe o contrário? Antes de responder isso, deixa eu te mostrar uma coisa, tá? Por que João Paulo II desenvolveu a teologia do corpo, essa metodologia, esse apostolado? É preciso a gente levar em consideração que João Paulo II não desmembrou a sua vida, não criou uma realidade que seja ficcional, né, no intuito de dizer que criou algo impossível de se alcançar. João Paulo II viveu na prática as realidades do mal, as realidades de sacrifício, né? Por exemplo, ele perdeu a mãe muito cedo, né, nos registros que a gente de livros, né, que falam um pouquinho sobre a vida de João Paulo II. Ele fala sobre a perca da mãe, sobre a morte da mãe, mas também relata sobre a morte do Edmundo, né, que era o irmão dele, o irmão mais velho que ele via como um pai. E diga-se de passagem, né, em um dos escritos ele fala, né, que sentiu até mais a morte do irmão do que o da mãe, porque o da mãe ele era muito pequeno. Mas o do irmão ele já tinha uma determinada consciência de vida, né? Já tinha 10, 11 anos de idade quando perdeu o irmão para uma doença. O irmão era médico, né? O Edmundo. Ele também relata sobre a perca do pai, né? A morte do pai, já vivendo o regime nazista ali na região da Polônia. Ele viveu o nazismo, viveu o comunismo, viu amigos morrerem por conta da guerra, por conta dessa perseguição do regime nazista, viveu, né, o mal de perto. E mesmo assim, é muito importante que a gente destaque isso. Ele não perdeu a fé. Ele chamava Deus de o companheiro do absoluto. Olha o nível de confiança que João Paulo II tinha, né? Diante de tanta dor, ele começou a se perguntar como o homem, criado por Deus, pode escolher o mal. A gente precisa sempre levar em consideração a experiência de vida, né, de João Paulo II, principalmente da invasão feita pela União Soviética, no período em que a Polônia passou por muitas dificuldades relacionadas ao regime do nazismo, né, e também do comunismo, né? O comunismo também, ele tem uma experiência, João Paulo II tem uma experiência na sua vida também com o regime comunista. E aí ele se perguntava, né, como o homem criado por Deus pode escolher o mal? De onde nasce isso dentro de nós? E essa pergunta acabou movendo todo o pensamento dele. E aqui entra uma verdade muito importante, né? O mal, ele não começa fora, ele começa dentro de cada um de nós. Ele nasce quando deixamos de confiar em Deus, quando usamos mal a nossa liberdade e escolhemos a nós mesmos acima do amor. E o pecado, ele é uma falha do amor. E lembra, né, de algo que a gente já falou aqui, né, que o corpo fala aquilo que o coração tá cheio. Quem nunca dançou esse trecho dessa música em alguns eventos religiosos, né? Se o coração estiver desordenado, o corpo manifesta isso. Por isso João Paulo II volta o olhar para o corpo. Esse apostolado todo também faz uma reflexão sobre a nossa humanidade. Porque é no corpo que está escrito o plano de Deus. É o amar, se doar e viver em comunhão. O problema é quando a gente rejeita isso, quando a gente não entende o próprio corpo, né? Não entende o amor, não entende o outro. E aí, de fato, começa a ruptura. As relações se quebram, a dignidade se perde e a sociedade começa a adoecer. O próprio Christopher West, ele fala, né, que a vida humana depende de uma ordem concreta do amor, de uma ordem correta do amor. Quando o amor se desordena, tudo desmorona. A teologia do corpo, gente, é muito importante que a gente fale sobre isso, né? O apostolado de João Paulo II por meio da teologia do corpo, ela não é só sobre sexo, é sobre identidade, sobre dignidade, sobre quem você é. A sexualidade, ela toca o mais íntimo da pessoa. E é importante a gente sempre dizer, né, que o nosso corpo é sagrado, é algo dado por Deus, é um dom de Deus, né, que a gente vai falar nos próximos episódios. Quando você começa a olhar o outro como Deus olha, você começa a se perguntar, né, o que é ser homem? O que é ser mulher? Qual é o valor que a outra pessoa tem? Né? E isso muda tudo. O mal começa quando o amor se perde, e o amor se perde quando a gente se afasta de Deus. Por isso a gente precisa sempre reconectar o nosso olhar àquele a quem nos criou. Amanhã a gente continua falando sobre isso, né? Sobre
como Deus olha para o nosso corpo como o mal, ele age não só dentro de nós, como também na cultura, né, inserido na cultura. E como essa cultura, né, motivada pelo mal, motivada pelo antiverbo, motivada pelo inimigo, ela tem entrado em choque com esses valores que nós carregamos. Se esse episódio falou contigo, olha, aproveite aí, ó, curta, comenta e compartilha, tá? E se isso fez sentido para você, eu espero, né, que tenha feito sentido para você. Então eu te espero no próximo episódio em que a gente vai falar sobre como o mal ele tem se espalhado pela cultura na sociedade, tá bom? Eu te espero. Aproveite e curte, compartilha e comenta também esse podcast. Um abraço.